Graça e paz na minha reflexão de hoje, já final do dia, né? Noite, início da noite. Geralmente faço no início da manhã, mas essa reflexão, eu estou desde manhã com isso. Sobre... Em Tiago capítulo 5, a partir do versículo 13 diz, e no versículo 16 especificamente, Tiago 5,16 diz que confessai vossos pecados uns aos outros e orai uns pelos outros para que sejam curados. Aqui está falando de que a saúde espiritual não depende de isolado. As pessoas dizem, eu não preciso de igreja. Mas a própria palavra de Deus estabelece esse laço de comunhão, porque a gente precisa, sim, uns dos outros. Confessar uns aos outros, conversar uns com os outros. E essa função básica de ouvir as pessoas, de conversar, de orientar, de orar pelas pessoas, é o que a função pastoral se dedica, né? Uma vida consagrada a isso, a ouvir as pessoas, a orar pelas pessoas, para que a pessoa tenha um recurso, né? A visita pastoral não é uma visita social, ou para comer, ou para contar causo. Não, a visita pastoral é para que a pessoa tenha a possibilidade de abrir seu coração, de pedir orientações de acordo com a palavra de Deus, orientação espiritual, para que seja curado espiritualmente. Mas quando eu digo função pastoral, eu não estou dizendo daquele que tem um PR na frente, aquele que tem o título de pastor. Essa função pastoral é para toda a igreja, por isso que Tiago vai dizer, orai uns pelos outros, confessai uns pelos outros. Não está dizendo confessar para o pastor, para o padre, ou não, está falando uns pelos outros. Mas de fato vocês vão concordar que nem todo mundo tem preparo para cumprir essa função. Os pastores, os padres, os bispos, os presbíteros, como quiser chamar, eles têm um preparo, eles têm uma dedicação e eles estão consagrados a isso. Então é um contrassenso dizer para confessar uns aos outros em vez de confessar, de conversar, de abrir o coração para a liderança. Não é um contrassenso. É um alerta de que a igreja precisa se capacitar. Em Efésios capítulo 4, a partir do versículo 12, está falando que Deus colocou, que foi o próprio Deus, o próprio Jesus que instituiu pastores, mestres. Para quê? Para fazer essas coisas, como ouvir e orientar, sim, mas também para que todos, quando diz todos, está falando toda a igreja chega ao mesmo nível de patamar espiritual. Como é que se chama e quanto, o que fazer? Será que é um curso? Não está falando de curso. Tudo bem o líder fazer cursos, é importante que faça curso de capacitação, mas esse crescimento espiritual se faz na própria participação contínua nas atividades da igreja, como igreja, tipo cultos, mas especificamente e principalmente numa atividade que Jesus mandou em Mateus capítulo 28, no trabalho de discipulado. É no discipulado que a gente cresce e amadurece espiritualmente. Tem pessoas que podem estar 10 anos, 15 anos, 20 anos, 50 anos dentro da igreja e não cresceram espiritualmente, porque nunca participaram desse discipulado. E daí fica sobrecarregado só para um líder ou dois darem conta desse chamado que é para a igreja toda, de apacentar a si mesma, de buscar ajuda. Jesus é o pastor da igreja, Jesus levanta líderes, Efésios 4:12 vai dizer que Jesus levanta esses líderes, mas para quê? Para que toda a igreja chegue a um patamar em que se possa confessar uns aos outros, orar uns pelos outros, para que todos cheguem ao mesmo grau. Não é uma invenção, tanto é que eu estou de férias, estou meditando sobre isso nas minhas férias, Não é uma invenção da denominação X ou da denominação Y, é uma ordem direta do Senhor Jesus, que nós discipulemos. E o discipulado não é simplesmente estudo bíblico, o discipulado não é um curso, o discipulado é uma roda de comunhão e edificação mútua. Não pode ser feita com grandes grupos, não é discipulado culto de doutrina ou escola dominical, isso não é discipulado. Seminário de estudo bíblico não é discipulado, curso teológico, qualquer nível que for, não é discipulado. Discipulado é um outro tipo de atividade
em que o caráter cristão é transmitido pela comunhão. Quem participou de grupo de discipulado sabe que não é a mesma coisa que ouvir uma pregação, que não é a mesma coisa que fazer simples estudo bíblico, mas o discipulado nos instiga, nos confronta, o discipulado nos desafia, o discipulado nos impulsiona para o crescimento. Jesus não nos criou para a gente ser bebês espirituais. Ele nos criou para que a gente chegue à perfeita varonilidade, como está em Efésios capítulo 4. Ou seja, a maturidade cristã. E essa maturidade, ela começa a surgir quando eu percebo que ser discípulo é uma ordem de Cristo. Ele disse: fazei discípulos, ensinando-os a guardar tudo aquilo que eu vos tenho vos dito. E Paulo vai confirmar isso, até que todos, não só o teólogo ou os teólogos que ali estão, não só os obreiros com formação de obreiros que ali estão, mas até que todos cheguem ao mesmo patamar de conhecimento de Cristo. E é isso que nós precisamos fazer. Sim, quando a igreja chegar nesse ponto, o pastor vai ser aquele, ele vai continuar fazendo o que ele vai fazer, de atender, mas não vai ser necessário no momento de emergência, agendar para daqui a 3 meses, porque o irmão do lado também vai poder estar apacentando. Que a igreja seja uma igreja pastoral. E não estou falando da igreja que eu congrego, estou falando da igreja, a igreja que é cristã, seja uma igreja verdadeiramente pastoral. E para isso, o discipulado é o início, é o meio pelo qual e é o objetivo. Uma igreja que discipula é uma igreja pastoral, é uma igreja missionária, é uma igreja que reflete o caráter de Cristo. Obrigado por me ouvir.